A pauta propriamente dita, está franqueada a palavra para quem desejar fazer o uso da mesma. Não tem nenhum desses processos em que o Alberto tenha funcionado como parecerista. Agora a formação agora com o conceito de aposentadoria. Então verificar qual é para marcar, para a gente não fazer coisa. Não tem nenhum não, né? Tem aposentadoria. Então verifica logo. Vou lá. Não tendo quem queira fazer uso, adentrando a pauta propriamente dita, com a palavra para a relatoria, o conselheiro Sérgio Maciel. Senhor presidente, eu tenho 2 processos para esta sessão. Ambos tratam de admissibilidade de representações. O primeiro deles é o processo de número 8.331, 2018. Trata-se de representação autuada nesta Corte de Contas em 21 de junho de 2018, formulada pelo Ministério Público de Contas em face da prefeita do município de Campo Alegre, Pauline de Fátima Pereira de Albuquerque. A presente representação visa garantir que os recursos recebidos pelo município de Campo Alegre na forma de precatório concernente às transferências a menor de verbas da complementação da União para o então Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, o Fundef, sejam aplicados integralmente em manutenção e desenvolvimento do ensino. Diante da manifestação da AMA, no sentido de que os valores recebidos a título de precatório não teriam a natureza de verba do Fundef, de modo que seu gasto não estaria vinculado à educação nem a outro gasto específico, o Ministério Público de Contas ingressou com a presente demanda para que esta Corte de Contas, no exercício de sua competência constitucional, garanta a correta destinação dos recursos. Integram os autos, cópia de página da internet relativa ao andamento do processo de execução no TRF da 5ª Região, é o processo de número 0287 323 24 2006. Também compõe a representação matérias jornalísticas retiradas de sites da internet relativas aos precatórios do Fundef. Em síntese, o Ministério Público de Contas requer a admissibilidade do feito e concessão de medida cautelatória com vista a determinar a imediata indisponibilidade dos valores a serem recebidos em decorrência do precatório de número 14.3761 AL, exceto se destinado integralmente a ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. Também ele requer que intime a prefeita do município de Campo Alegre para querendo a presente defesa e encaminhamento aos órgãos técnicos desta Corte para instrução. Em 13 de julho de 2018, a presidência dessa Corte de Contas exarou o juízo positivo de admissibilidade, encaminhando os autos a este conselheiro substituto. Aqui eu faço o registro da competência para exame da matéria e nos fundamentos eu passo a análise do preenchimento dos requisitos para admissibilidade e verifico que estão presentes. Verifico que o representante é legitimado a representar o Tribunal de Contas, uma vez se trata do Ministério Público de Contas, órgão de estatura constitucional que
atua nos tribunais de contas com a atribuição de fiscalizar, a regular a aplicação dos recursos públicos. O representado, no caso em tela, é a prefeita do município de Campo Alegre. Portanto, encontra-se sob jurisdição dessa Corte de Contas, nos termos do artigo 5º da nossa lei orgânica, e a matéria objeto de representação está inserida no controle de legalidade exercido por este Tribunal de Contas. O Ministério Público de Contas informa que foi expedido precatório número 14.376 AL em favor do município de Campo Alegre, relativo à complementação da União ao antigo Fundef. Alega que, por expressa disposição legal, esses recursos têm vinculação obrigatória com a manutenção e desenvolvimento do ensino, mas que há grande risco desses recursos serem aplicados de forma indevida e ilegal, uma vez que a AMA divulgou que os referidos precatórios não teriam natureza de verba do Fundef, possibilitando o uso desses recursos em diversas ações do governo, não se restringindo à área de educação. A lei número 11.494 de 2007, que instituiu o Fundeb, esse que é o sucessor do Fundef, reservou tratamento diferenciado à educação básica, criando o fundo especial para destinar com exclusividade recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, visando a valorização da educação básica através da vinculação de receitas da União, dos estados e dos municípios. A despeito de se tratar de verba recebida mediante precatório, os recursos correspondentes à complementação da União ao Fundef, hoje Fundeb, possuem finalidade específica, ou seja, a manutenção e desenvolvimento do ensino básico. Portanto, em princípio, devem ser aplicados exclusivamente nessa função de governo. O próprio conceito de fundo constante no artigo 71 da Lei 4.320 autoriza tal conclusão. O plenário do Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o tema na Ação Civil Ordinária número 669, assentou que os precatórios advindos da complementação da União ao Fundef, em razão de repasses feitos a menor em anos anteriores, têm caráter vinculativo e devem ser aplicados em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. O TCU, no TCU também essa matéria foi objeto de apreciação e lá foi exarado o acórdão número 1224/2017, proferido em sessão plenária de 23 de agosto de 2017. E revela que o entendimento de que a destinação dos recursos provenientes das diferenças da complementação da União no âmbito do Fundef para a área diferente da educação configura desvio de finalidade, sendo considerada irregularidade gravíssima que configura dano ao erário. Portanto, mesmo quando em caráter indenizatório, ou seja, recebida a título de precatório, as verbas do Fundef têm vinculação obrigatória à manutenção do ensino em razão pela qual não se admite sua destinação à função de governo diversa da educação. O representante requer ainda a concessão de medida cautelar para determinar a imediata indisponibilidade dos valores recebidos pelo município de Campo Alegre. E aqui, no exame desse pedido, eu assento aqui que eu não vislumbro o presente o perigo em mora, uma vez que não há nos autos comprovação de que o município de Campo Alegre pretenda ou tenha utilizado tais recursos em ações ou funções de governo diversa da educação, devendo antes de se decretar a medida requerida, oportunizar o gestor a manifestar-se no presente processo a fim de que demonstre como aplicou ou aplicará os recursos recebidos a título do precatório 14.376. Assim, diante do teor da representação, bem como da documentação acostada aos autos, vislumbra-se a admissibilidade do feito e a apuração do fato por esta Corte de Contas. E concluo o voto
assentando que os requisitos exigidos tanto na lei orgânica quanto no regimento interno desta Corte de Contas para a admissibilidade da presente representação e convencido da necessidade que sejam apurados os fatos narrados pelo representante, o voto é no sentido de que esta Câmara deliberativa, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida por conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos para admissibilidade do feito, previsto no artigo 191 da Resolução 003/2001, determinar o sobrestamento do processo no gabinete deste relator para que sejam realizadas as audiências e diligências que determinar a fim de instruir o feito, da ciência da presente decisão, com envio de cópia deste acórdão à prefeita do município de Campo Alegre, senhora Pauline de Fátima Pereira Albuquerque. É como voto, senhor presidente, senhor conselheiro substituto. Senhora. Com a palavra o Ministério Público junto à Corte. O posicionamento do Ministério Público em relação à natureza dessas verbas oriundas de precatórios nessas ações de complementação do valor mínimo anual por aluno já é de conhecimento, é amplo conhecimento de todos. O Ministério Público entende que se trata de recurso vinculado, que só pode ser aplicado em ações de manutenção e desenvolvimento da educação, do ensino, e tendo em vista a prioridade colocada na administração para a atuação do município, para que seja destinado efetivamente à educação básica. Primeiramente, eu gostaria de pontuar que a percepção desses precatórios em razão de uma atuação judicial e eles serem destinados por via de precatório não desnatura a natureza dos recursos e eles devem ser destinados às finalidades do fundo. Ainda que assim não fosse, se nós partíssemos aqui para uma análise de razoabilidade e do interesse público primário envolvido, nós teríamos a patente necessidade de aplicação desse recurso na educação básica, uma vez que a situação da educação no estado de Alagoas, ela não precisa de maiores aprofundamentos, de conhecimento público, a grande deficiência que nós temos nesse setor. Para ilustrar um pouco, eu trago aqui resultados em relação às metas do Plano Nacional de Educação. O município de Campo Alegre, em relação à meta 1A, que diz respeito à universalização até 2016 da educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos, enquanto que a meta é de 100%, o registro que ocorreu com os últimos dados disponíveis no site, através do INEP 2014, aponta um atendimento de 62,7% da meta, que seria de 100% para o exercício 2016. Em relação à população de 0 a 3 anos que frequenta a creche, nós temos uma meta de 50% no mínimo, e o que se indica para o município de Campo Alegre, com base no INEP 2014, é de 13,4%. Então, seja por conta da vinculação constitucional, seja por conta de questões de razoabilidade, de interesse público, para mim é impensável a destinação desses recursos a um outro fim. Quando se tratar de recurso com natureza indenizatória, para se comprovar a natureza indenizatória, seria preciso demonstrar que naqueles anos em que houve um déficit no cálculo do valor mínimo anual, houve aplicação de recurso próprio para suprir aquele déficit, E isso aí a gente não observa, pelo menos nos processos que eu já tive a oportunidade de analisar, eu nunca vi essa demonstração de que a prefeitura teria alocado recursos próprios para suprir uma deficiência desse cálculo do valor mínimo anual, até porque, à época, acreditava-se que o cálculo estava correto. O erro do cálculo e a sua condição deficitária só foi demonstrada em momento muito posterior, quando o ingresso das ações. Então, avançando um pouco mais, além da vinculação, eu tenho que é imprescindível que o tribunal também ingresse na análise da aplicação desses recursos
no tocante à priorização do ensino infantil e do ensino fundamental. Porque muitas vezes nós vimos que, mesmo sem o atingimento das metas do município para a educação, para o ensino básico, que é a prioridade constitucional do município, ele acaba destinando recursos para o ensino médio, para o ensino superior até, quando nem atingiu as suas metas estabelecidas no Plano Nacional. Eu acredito que, em relação a isso, nós estamos... Não tenho mais nada a acrescentar em relação a dados. Era só isso do município de Campo Alegre que eu trouxe hoje. Então, a vinculação, nós temos ela prevista na Constituição, no artigo 60 do ADCT, no artigo 21 da Lei 11.494/2007. Temos esse posicionamento ratificado pelo TCU no Acórdão 1824/2017 do plenário e pelo STF nas ações civis originárias 648, 660, 669 e 700. Tendo em vista que a dignidade do ensino, como previsto na Constituição e no Plano Nacional de Educação, é a grande finalidade do Estado e que ele deve ser atingido através das metas e estratégias do plano, considerando que essas metas, como demonstrado aqui, elas não estão sendo atendidas pelo município, eu tenho ainda que esses recursos eles devem ser destinados somente para essas finalidades, tendo em vista aquela possibilidade de um percentual ali ainda para se aplicar em outras modalidades de ensino. Então, nesse sentido, eu coloco o posicionamento aqui do Ministério Público, a necessidade da atuação do tribunal, de reconhecer a vinculação desses recursos. Em relação à medida que foi requerida, a medida cautelar, e como o relator entende que não haveria o perigo in mora, eu queria só pontuar que a cautelar requerida é para bloqueio dos recursos somente no caso de aplicação em finalidade diversa. Se o objetivo do gestor for aplicar tais recursos em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, não incidiria a proibição da medida cautelar. Então, eu reforço aqui a necessidade, porque a cautelar só teria realmente um efeito limitador ao município se houvesse a intenção de destinar esses recursos a outras finalidades que não o ensino básico. E, ainda que Vossas Excelências entendam que não há um requisito para a medida cautelar, que seja, no momento da notificação do gestor, expedida uma recomendação para que dê a esses recursos a destinação prevista para os recursos do Fundo da Educação Básica. Em discussão e votação, conselheiro Alberto Pires. Senhor presidente, senhor conselheiro e procuradora, no mês passado, o TCU convocou uma reunião com vistas a uma que eles chamam de FOC, uma auditoria coordenada, né, no Brasil inteiro, em relação aos recursos do Fundef. E eu estou participando, né, desta empreitada, e nessas reuniões que tiveram com o Ministério Público Federal, estaduais, AGU, né, CGU, né, os tribunais de contas, foram verificados dois pontos fundamentais. Um é o ponto quanto à questão dos precatórios, não, os honorários advocatícios, né, os honorários contratuais, e outra questão da chamada subvinculação ao pagamento de 60% dos professores. E, em função disso, diversas ações no Estado, no STF e tudo, e, por último, o ministro Barroso deferiu uma cautelar em relação, logicamente, à ação civil pública originária lá de 99 do Estado de São Paulo, que ele pega uma boa parte, fazendo a suspensão em relação aos 60%, até que se haja uma definição de mérito em relação a isso aí. E também há relatos de pagamentos de honorários contratuais muito acima do que seria devido, inclusive pela tabela do AB em outros momentos. Isso porque fato já julgado pelo TCU em outros momentos, né? Então, por conta disso, eu
eu já vou adiantar meu voto, desculpe, senhor presidente, né? Já, em função dessas informações novas, essa coisa, eu sou a concessão da cautelar solicitada e indicada pelo Ministério Público. E o restante, concordo com o relator. Excelências, eu também queria comentar que realmente os dados aqui apresentados pelo Ministério Público, eu queria chamar a atenção que é uma meta 1 universalizar até 2016, tá? Estamos em 2018. Excelências, você se referiu à questão que gasta até com educação superior, é fato. Lembrei-me que os municípios comumente fretam ônibus para deslocar os seus munícipes para outros centros de estudo. Talvez esse gasto deve ser aqueles que o tribunal entende que deve compor o limite mínimo de aplicação em educação. Talvez nós até contribuamos muito com isso, mas eu queria acompanhar a divergência do conselheiro Alberto pela concessão da cautelar e as demais medidas aqui, com exceção ou com acréscimo dessa, indicadas pelo conselheiro relator. Assim, o processo é pela concessão da cautelar e demais medidas indicadas pelo relator, desde que elas o seu exercício não vão ao encontro da concessão da cautelar aqui deferida pelo pleno desta segunda Câmara. Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, tenho agora a relatar o processo 8.332, que trata da mesma matéria, só muda o município, que aqui é o município de São Miguel dos Campos. Então, assim, a fundamentação é a mesma, só faço o destaque aqui que o valor do precatório deste município foi da ordem de R$ 62.324.106. E que também a conclusão é no mesmo sentido, de conhecer a representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e determinar o sobrestamento do processo no gabinete do relator para sejam realizadas audiências e diligências que este determinar a fim de instruir o feito, e dar ciência também da presente decisão ao prefeito daquele município, senhor Pedro Ricardo Alves Jatobá. É o voto, senhor presidente. Com a palavra o doutor do Ministério Público. Eu também reitero todos os argumentos que eu trouxe no outro processo, trazendo agora só os dados concretos do município de São Miguel dos Campos, em relação a meta 1, população de 4 a 5 anos que frequenta escola ou creche, há um atendimento de 77%, quanto a meta era de 100%, e a população de 0 a 3 anos que frequenta escola ou creche, um atendimento de 20%, chegando próximo à metade do que seria a meta, né, para aquele período. Um pouco menos pior. Um pouco menos. E aí, só ressaltando que esses dados eles têm por base o INEP 2014, por não existir no site uma atualização, no site do MEC, uma informação mais atual, até porque ela precisa ser apurada, não é? E ainda em relação ao município de São Miguel dos Campos, eu gostaria de fazer um registro aqui, que eu não sei se haveria alguma justificativa para essa disparidade tão grande, mas enquanto nós observamos no exercício 2016, no ensino fundamental, a realização de despesas no montante de 37 milhões e na educação infantil no montante de 2.900.000, no exercício 2017, os valores são bem inferiores, né, para a educação infantil, em que se dá o total de R$ 800 mil. Então, essas informações são no site do FNDE. Eu tenho aqui o endereço disponível, eu posso passar, Vossa Excelência, ao final.
E eu acho que essa disparidade ela merece ser esclarecida, até porque nós estamos num momento em que demonstrado o não atendimento de metas e em que há um decréscimo tão significativo, né, nas aplicações no ensino infantil, na educação infantil. Então, nesse sentido, eu reitero os argumentos anteriormente expostos, também com as colocações em relação à medida cautelar, concluindo a manifestação do Ministério Público. Em discussão e votação. Senhor presidente, é só para esclarecimento adicional, aqui também foi solicitada medida cautelar, conforme o Ministério Público de Contas aí fez menção, e da mesma forma eu entendi em deferi-la pelas mesmas razões já apontadas no processo 8.331/2018. E também gostaria de registrar que aqui o precatório é o de número 14.722. 147.222, perdão. Só isso, senhor presidente. Ainda discussão e votação. Conselheiro Alberto Pires. Da mesma forma que o processo praticamente, né, em termos de mérito, idêntico ao anterior, apenas mudando o município. Voto pelas mesmas considerações do conselheiro relator, exceto contra cautelar, que eu acho que tem que ser concedida. Mas eu também, já que são os mesmos fundamentos, o mesmo remédio, né? Da mesma forma que a minha intenção passada permanece nesses autos para a concessão da cautelar e demais dispositivos de praxe, desde que não a contrariem. Aprovados com a concessão da cautelar, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, eu concluo assim minha relatoria para esta sessão da Câmara. Excelência, só uma dúvida procedimental. Como o Pleno da Câmara concedeu a cautelar, Vossa Excelência desejaria no seu voto apenas inserir que conta cautelar concedida, ou Vossa Excelência esperaria a publicação da ata para inserir nos autos? Porque Vossa Excelência é o relator dos autos. Sim, eu acredito como esse ponto aí foi, assim, venceu a divergência, então eu penso que quem deve redigir o acórdão, inclusive incluindo esse ponto, é o relator, conselheiro substituto Alberto, em razão de que proferiu o voto inicialmente com a divergência. Mas eu fico assim pensando, eu até gostaria da do Ministério Público, se nesse momento a cautelar não era apenas um instrumento garantidor, porque o seu voto, ele praticamente nos outros dispositivos foi mantido. Apenas nesse pequeno detalhe da concessão da cautelar garantidora, não está antecipando nada. Eu até entenderia, doutor Alberto, que Vossa Excelência seria o competente para continuar com os autos, mas eu deixo na discussão. Eu penso que o conselheiro que apresentou a divergência deve lançar no acordo uns fundamentos para a concessão dessa cautelar. Então, eu penso que ele deve redigir o acórdão, né, então confirmando o que não divergiu aqui e trazendo a cautelar. É como penso, senhor presidente. Eu acompanho o entendimento do conselheiro Sérgio, né? Como houve uma divergência, no momento em que ele não enxerga os requisitos para a medida cautelar, o conselheiro que abriu a divergência, ele deve colocar na decisão aqueles fundamentos que o levaram a entender de forma contrária. Então, consignar que para a relatoria dos autos, para a relatoria do acórdão, voto divergente do conselheiro Alberto Pires. Sendo assim, Vossa Excelência, com a palavra para a relatoria. Senhor presidente, não tenho processo para esse Pode levar. sessão. Senhores conselheiros, os membros do Ministério Público que oficia junto à Corte, eu tenho, excelências, processos de controle de atos de gestão e processos de aposentadoria, pensões e assemelhados, que passo a relatar agora daquela forma célere. Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição para entrar no conteúdo, no texto do voto para esclarecimento. Assim, excelências, eu já
de antemão, quero retirar de pauta o processo 475 de 2007, que é uma contratação de empresa para pavimentação, em virtude de precisar adequar o texto do voto. E retiro o processo 9337 de 2010, que é uma aposentadoria em virtude do conselheiro Alberto ter funcionado nos autos e, portanto, não teria condições de sequer aferição de quórum para análise desses autos. Então, esses dois eu retiro de pauta, senhores conselheiros. E passo à relatoria dos demais. Dos primeiros processos que relatarei, dos controles de ato de gestão, todos são pela regularidade, vou citar o número do processo e o objeto. Processo 1763 de 2014, registro de preço para aquisição parcelada de imobiliários destinados à Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificação constante no termo de referência. Processo 279 de 2010, aquisição de equipamentos de informática destinados à Secretaria de Educação de Alagoas. Processo 263 de 2004, aquisição e instalação de equipamentos de refrigeração. Processo 6058 de 2013, aquisição de 25 baterias recarregáveis, lote único, para serem utilizadas nos rádios transmissores para atender a demanda de tais diversas unidades do Poder Judiciário. 9102 de 2004, execução das obras e serviços de reforma e ampliação nas escolas da municipalidade. Aquisição no processo 18636 de 2013, aquisição de imóveis corporativos com instalação e assistência técnica destinados ao Ministério Público do Estado de Alagoas. E, por derradeiro, o processo 10.409 de 2004, que é uma resposta localiza para mim esse processo 10.404 de 2004, é uma resposta a um ofício do gabinete aqui pela sigla do gabinete do conselheiro Otávio Lessa Geraldo Santos. Não, é o processo 10.409. Cópia do contrato 33 de 2004 com a empresa construtora e corretora de Léo Habitacional Limitada. Aqui, se não me trai a memória, é que, mas o 2004 é ainda anterior a 2007. Tá. Deixa eu ver o que é que se trata. Na verdade, excelências, isso é como está na etiqueta dos autos, cuida desse processo do convite 43 de 2004, execução de obras e serviços de revestimento de paralelepípedo com calhas de disciplinamento das águas servidas no bairro Baixa Grande do município de Arapiraca. O seu valor é em torno de 149 mil, estou arredondando para mais, cujo contratante é o respectivo município, e a contratada, como já foi dito, foi a construtora, isso mesmo, corretora de Léo Habitacional Limitada. No seu extrato vai publicado as folhas, conforme consta aqui nos autos, a folha 103, no Diário Oficial do Estado, de 24 de junho de 2004. E aqui também, como nos demais, é pela sua regularidade, anotação, registro, julgamento pela regularidade. Em discussão e votação, esses atos de controle de gestão. Com a palavra, o doutor Ministério Público, desculpem.
Em todos os processos houve manifestação do Ministério Público através de parecer escrito, conclusivos pela regularidade de todas as contratações. Desculpe, dona Estela, agora verdadeiramente em discussão e votação. Conselheiro Sérgio. Acompanhe Vossa Excelência, senhor presidente. Conselheiro Alberto Pires. Me acompanha, Vossa Excelência, senhor presidente. Aprovados. Excelências, por último, tem processos de aposentadoria, que também relatarei da mesma forma, citando o número dos autos e o eventual interessado beneficiário. Processo 6898 de 2016, o interessado é o senhor Mário José da Silva. 8429 de 2016, Almir Brito Quicena. Processo 2355 de 2014, Eliene Maria Camilo de Moraes Souza. Processo 8345 de 2014, José Inácio da Silva. Processo 7112 de 2011, Edgar Camilo dos Santos. Processo 16172 de 2006, Ricardo Bezerra Vitório. Processo 2503 de 2014, Maria Edileuza Braz. Excelência, tendo em vista que os autos percorreram todos os escaninhos desta Corte, compostos com a documentação exigida, e alguns deles, acredito, em quase todos, se não em todos, as documentações originais, tendo em vista que há correspondência com o que determina a legislação de regência, eu trago o voto nesses autos para que façamos o julgamento pelo registro das respectivas aposentadorias e pensões, assim como transferências para reserva. Aproveito o ensejo também para cientificar os órgãos de origem, a Secretaria da Gestão Pública, caso ainda caibam, Polícia Militar e os institutos previdenciários respectivos sobre o teor desta deliberação, inclusive atenção quanto à guarda da documentação original que guarnecem aqui os processos por nós relatados. Com a palavra do Ministério Público. Em todos os processos houve manifestação pelo registro dos atos concessivos, e eu gostaria de fazer somente uma ressalva em relação ao processo 16172/2006, em que há manifestação pelo registro, mas requer também a expedição de recomendação ao gestor, uma vez que se verifica naquele procedimento que houve somente a publicização do ato com a fixação de cópia no quadro de aviso da Prefeitura, né? E hoje, tendo em vista principalmente os recursos tecnológicos que são disponibilizados ao gestor, não mais se justifica que a publicidade seja feita somente dessa forma. Então, pede-se nesse processo específico que seja recomendado ao gestor que seja dada devida publicidade aos atos de aposentadoria e de concessão de benefícios para o futuro, né? A partir de agora, se bem que se trata de um processo bem antigo, um processo de 2006, acredito que na atualidade a Prefeitura já adote procedimento diverso, mas requer-se que seja expedida essa recomendação. Excelências, permitam fazer aqui uma retificação, apesar do meu voto não fazer esta referência, não teria como não concordar com o Ministério Público devido à questão da publicidade, recursos públicos, patrimônio público, interesse público. E assim vou retificar o meu voto e vou ler aqui a ementa: pensão por morte, observâncias, exigências legais, registro com observação que se procure dar a máxima efetividade ao princípio da publicidade. A minha assessoria para fazer esse pequeno acerto, para que possamos assiná-lo. Sendo assim, feita essa pequena retificação, Excelências, em discussão. Senhor presidente. E votação. Pois não, Excelência. Dois processos aqui. O processo de número 18.636/2013 e o
8.429/2016, trata-se de aposentadoria ou transferência para reserva? 8429 de 2016 é transferência para reserva, senhor conselheiro. E o outro Qual o número, por gentileza? é o 6.898. 6898 de 2016, ambos são transferências para reserva, senhor conselheiro. Ok, senhor presidente, só era essa dúvida. Ainda em discussão e votação. Como voto, conselheiro Sérgio. Acompanho os votos de Vossa Excelência. Como voto, conselheiro Alberto Pires. Vossa Excelência, senhor presidente. Sendo assim, aprovados. Sua Excelência, a minha pauta para o dia de hoje está encerrada. Acredito que também a pauta de Vossas Excelências. Assim, antes de encerrarmos a sessão, mais uma vez está franqueada a palavra. Conselheiro Alberto, por gentileza. Senhor presidente, eu tive a oportunidade de participar da última jornada, não sei o nome exatamente se é esse, da segunda relatoria, né, daqui deste Tribunal de Contas, que se deu aqui na Federação das Indústrias na última sexta-feira, e preciso exaltar e parabenizar o trabalho da Escola de Contas e toda a equipe, né, porque não foi só a Escola de Contas, tem cerimonial, informática, enfim, segurança, tudo isso aí, certo? E um destaque é o seguinte, que a programação é realmente voltada para o jurisdicionado. Aí sempre não foi assim, mas eu achei os temas extremamente pertinentes. Inclusive, há até uma sugestão diminuta para um eventual projeto de lei para a instituição do controle interno, aqueles municípios que são mais carentes, né, dessa área e tal, e que foi inspirada na CGU, bem completo, e foi explicado lá, dentre outros assuntos, né? Então, parabenizo o trabalho, belíssimo trabalho de todos que fazem a Escola de Contas e esse Tribunal de Contas. Realmente faz uma diferença para o jurisdicionado. Entendeu? Eu assisti, inclusive, só não assisti a última apresentação do diretor, o doutor Daniel, mas espetacular. Tudo funcionando perfeitamente. Continua franqueada a palavra. Não tendo mais quem queira utilizá-la, está encerrada a sessão da Câmara de hoje. Aproveitando o ensejo para convidá-los para a sessão ordinária seguinte.